Dentro desse tema, arrebatamento, existe ali os pré-tribulacionistas, Certo. né? E também os tribulacionistas. Esses Isso. pré-tribulacionistas também a gente pode chamar de pré-milenaristas, Isso. que se refere ao milênio, né? Milênio. Tá? Isso. Mas aí, então, tem os pré-tribulacionistas e os tribulacionistas. Uhum. Gostaria que o senhor explicasse aí um pouco essa relação dessas... São duas linhas de interpretações diferentes, né? Eu queria que o senhor explicasse essas duas linhas de interpretação e, se possível, o senhor desse um posicionamento do que o senhor pensa a respeito disso. Eu acredito que assim, ou assado, entendeu? Tá. Existe uma linha teológica, alguns pastores, alguns teólogos, eles pregam, eles ensinam que a igreja, ela vai passar, preste bem atenção, até inclusive eu recebi nos chats, eu vi alguns comentários, né? ali, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai estar na grande tribulação, né? Então, por quê? Porque há na internet e há na linha teológica de alguns pastores que ensinam e pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação, certo? Essas são chamadas as interpretações tribulacionistas, certo, pastor James? Certo. Onde a igreja vai passar pela grande tribulação. Existe a linha teológica pré-tribulacionista. O pastor James falou sobre os pré-milenaristas, porque uma vez que a igreja vai passar pela grande tribulação para os tribulacionistas, eles também pregam, né, que é a questão passam a ser milenaristas. Essa é a grande verdade. Mas os pré-tribulacionistas, eles pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Preste bem atenção para você entender. Então existem essas duas linhas. Aqueles que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação, que são os tribulacionistas, e os pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo? São os pré-milenaristas no caso. Certo? Ou seja, o que é isso? Os pré-milenaristas são aqueles que, e os pré-tribulacionistas são aqueles que pregam que Jesus busca a igreja é arrebatada antes que comece a tribulação. Certo? Já os outros, a outra linha de pregação, de ensinamento, né, que são os tribulacionistas, dizem não, que a igreja não vai ser arrebatada. Certo? Que a igreja vai passar pela tribulação. Tá? Qual é a minha visão? Qual é o meu posicionamento? Eu sou pré-tribulacionista. Eu não creio, à luz da Bíblia, não no meu conceito filosófico. À luz da Bíblia, eu não creio, pastor James, eu não creio, meu amigo, minha amiga que está em casa, você que colocou até um comentário ali meio pesado, né? Nos comentários ali. Eu não creio porque que a igreja vai passar pela grande tribulação. Existe uma ideia, pastor, sobre pensamento de alguém que porque a igreja será perseguida e vai haver uma perseguição para a igreja? Vai haver, pastor João Luiz? Vai. A igreja vai ser perseguida. Sim, senhores. Vai passar por um arroxo. A igreja, antes de Jesus vir buscar a igreja, ela vai passar por um arroxo. Mas veja bem, perseguição, pastor James, não é grande tribulação. Tá. Mas que perseguição será essa, pastor? Vão cortar os direitos da igreja. Já está acontecendo aí, né? Entre aspas, né? Certo? Que não pode pregar mais isso, não pode pregar mais aquilo, não pode falar mais aquilo outro, certo? Direitos cíveis, vão ser cortados, tá? Existem países aí já que a igreja está na perseguição, certo? Só que, preste bem atenção, perseguição não é tribulação. Porque a tribulação, ela vai ser mundial. A tribulação, ela é global, não é num país sim, no outro país não. Entendeu? Não é num país sim, no outro país não. A perseguição, ou seja, a tribulação, ela vai ser global, ela vai ser universal, tá? Agora, a perseguição não. Existem países aí que os cristãos já estão sofrendo com alguma certa perseguição, tá? Então, a igreja poderá, no Brasil, aqui no Ocidente, passar por uma perseguição? Pode ser. Pode ser que isso aconteça, sim. Não está descartável da possibilidade. Só que perseguição não é tribulação. E não queira você acreditar que a igreja vai passar pela tribulação, porque tribulação e grande tribulação, que são 7 anos, né? Você não imagina na tua cabeça aí, nas tuas ideias, o que vai acontecer nesse período, né? O que vai acontecer nesse período. Então,
Eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, pastor, porque eu encontro na Bíblia pelo menos, três razões que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Vou voltar a dizer para você, não é conceito filosófico meu. Eu olho na Bíblia, certo? E não é porque, digamos, o meu ministério, a minha denominação prega isso. Não é isso. É porque eu olho para dentro da Bíblia e vejo, dentro da Bíblia, pelo menos três razões que me provam, que me mostram que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo. E eu não vou poder falar as três hoje. Não? Não tem condições. Não tem condições. Você vai ver que o senhor falou que o tema é elástico. Sim. O tema é elástico, né? Uhum. Então não tem como eximir esse assunto, esse tema, em um podcast apenas. Então hoje eu vou falar primeiro, a primeira razão só. No outro podcast, a hora que der, a gente fala a segunda e no outro a gente fala a terceira. Então hoje eu vou falar apenas sobre uma razão, tá? Mas são três razões que eu encontro na Bíblia por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E se você quiser ouvir as três razões, assista, né? Assista o podcast. Nos acompanhe aí que você vai ficar por dentro das três. Hoje só uma. Uma razão hoje, exatamente.